Então, no nosso último encontro, a gente falou sobre a revelação de Deus nas coisas criadas, ou seja, na natureza, na consciência humana, né, através das exigências da lei moral, e a gente falou disso como tendo como base o ensino do apóstolo Paulo em Romanos, tá? E eu falei de dois sentidos da revelação geral, que a revelação é geral, ou seja, ela é universal, está disponível para todo mundo, e que essa revelação é geral porque traz muitos detalhes sobre os atributos de Deus, tá? Não traz muitos detalhes sobre o atributo de Deus, na verdade. Então, é uma revelação mais genérica de Deus. E eu falei também de duas funções, tá? Da revelação geral. Dois sentidos do que é de como ela é geral e duas funções. Que essa revelação geral, ela tem a função de revelar a glória de Deus, né? E das coisas invisíveis de Deus, por exemplo, o seu eterno poder e a sua divindade, está lá em Romanos 1, e também para revelar as exigências, as demandas, dependendo da Bíblia que você tiver aí da versão, da lei moral de Deus, que está lá em Romanos 2, 14 e 15, que faz de nós, então, né, Paulo está falando dos gentios, mas ele faz de todos nós, né, ali, Paulo está falando dos gentios naquele contexto ali, mas cabe todos nós também, que não somos judeus, que a gente então é indesculpável, por assim dizer, dos nossos atos, tá? Então essa lei, uma das funções da revelação geral é nos deixar indesculpáveis também pelos nossos atos. Mas hoje eu quero falar com vocês aqui mais três funções da revelação geral, tá? Uma é sobre se a revelação geral tem capacidade de salvar. Eu não lembro onde que eu li uma vez. Eu pensava que tinha sido nas institutas, mas depois, bem, eu não achei de novo, mas eu pensava que era o Calvino que tinha falado que a revelação geral só serve para condenação. Eu não vou bater o martelo falando que é ele agora, porque eu não estou lembrado de onde que foi exatamente, mas tem essa ideia, né, de que a revelação geral de Deus, através das coisas criadas, só servem para condenação, não servem para nada mais. A gente não dá para extrair nada disso. Muitos teólogos vão contrário a essa ideia, né? Inclusive aqueles que seguem a teologia natural, que é uma área da teologia que eu vou apresentar para vocês na nossa próxima aula. Mas a questão né, se a revelação geral ela pode salvar alguém. Será que essa revelação geral de Deus, que está disponível para todo mundo, que não tem muitos detalhes, mas que está disponível para todo mundo, será que ela fornece informações sobre Deus que sejam suficientes para que uma pessoa saia de uma condição de condenação para uma condição de ser salva, né? Que uma pessoa chegue não apenas ao conhecimento de que Deus existe, mas também chegar ao conhecimento salvífico de Deus, ou seja, reconhecer que estão numa situação de pecado, que precisam de reconciliação, e essa salvação, essa reconciliação é através da pessoa de Jesus Cristo. Será que a revelação geral tem essa função? Essa é uma questão que gera muito controvérsia, como eu disse para vocês, né? Você vai encontrar algumas pessoas falando assim que não, né? Que a revelação geral só serve mesmo para condenação e para tornar as pessoas indesculpáveis. E aí eu trouxe para vocês um texto de um teólogo norte-americano, ele faleceu acho que em 2020, chama Jack Cottrell. Ele era professor da universidade... Ai, gente, eu não esqueci de Cincinnati, eu não tô lembrado se era de Cincinnati que ele dava aula, mas ele escreve aí sobre teologia sistemática, sobre doutrinas cristãs, e quem cita ele também é o próprio William Lane Craig. Esse livro aqui dele, que chama O que a Bíblia diz sobre Deus, o Criador, ele não tem versão em português, mas tem alguns livros do Jack Cottrell em português, você vai conseguir achar, tá? E ele vai falar o seguinte, que o propósito, ou seja, a finalidade da revelação geral é o quê? Fornecer informações sobre a grandeza de Deus e o poder de Deus, e não é de fornecer conhecimento redentor de Deus. Então, a revelação geral não é fonte de conhecimento redentor, tá? Ele fala isso nesse livro, O que a Bíblia diz sobre o Criador, que é um livro, né, em inglês, está lá na página 342. E aí ele vai falar que várias coisas. A Bíblia em nenhum lugar ensina que a pessoa pode ser salva do pecado e da condenação através da resposta à luz da criação, né, ou da lei moral. A revelação geral simplesmente não nos dá nenhum conhecimento do Redentor, como eu acabei de falar para vocês, e ele fala algumas coisas que eu vou resumir para que vocês. É o seguinte: significa então que a revelação geral tem apenas função negativa, função só de condenar, que só amaldiçoa e não salva?
ele tá, né, ali pensando, né? E aí ele fala, não, colocar a questão dessa forma é renovar a falácia de que tal revelação não é uma função da criação, mas de alguma forma tem um propósito pretendido para o mundo pós-queda. A questão é que a revelação geral não tinha a intenção de salvar, ou seja, uma intenção positiva, nem de condenar, ou seja, uma função negativa. Foi concebida apenas com o propósito positivo de declarar a glória de Deus, o Criador, e dar orientação a geral à criatura. Ou seja, essa é a finalidade da revelação geral. A revelação geral não tem essa função de salvar, tá? Mas também o que ele vai falar aqui, né? Que a revelação geral não é inútil, né? Ele tem essa função de mostrar a glória de Deus, tá? E ele vai falar assim que Deus vai julgar as pessoas que não ouviram o evangelho, não com base no que elas fizeram com relação a Cristo, não com base na resposta delas através da pessoa de Cristo, do anúncio do evangelho que chegou até elas, né? Porque não chegou, na verdade, né? Essa boa nova, evangelho, né? Segundo Justo Gonzalez, no livro História do Cristianismo, ele bem começa o livro falando assim que o evangelho é a boa nova, a boa notícia que Deus se inseriu na história da humanidade em prol da nossa redenção. Então, tem muitas pessoas que viveram antes de Cristo que não receberam essa boa notícia, que Deus se inseriu na humanidade, na história da humanidade, através da pessoa de Jesus de Nazaré, na Palestina, que nós sabemos ali depois que demos o nome de ano zero, né? Não, tem muitas pessoas que nos vieram antes disso e não sabem disso. E aí ele vai falar assim que a resposta de cada pessoa para a revelação geral está disponível para ela, que a resposta, né, tem o efeito de deixá-las condenadas diante de Deus, mas não salvas. E ele falou que quando uma pessoa responde positivamente à revelação geral, há a possibilidade de quê? De evitar a condenação. O que isso sugeriria é que mesmo que ninguém tenha de fato acesso ao conhecimento salvífico de Deus através da revelação geral, mesmo assim essa pessoa pode evitar ser condenada dependendo da resposta que ela tem à revelação geral que está disponível para todo mundo aí através da criação e através da nossa consciência, tá? Isso não quer dizer que uma pessoa pode ser salva através das boas obras, tá? A revelação geral ela serve simplesmente como um canal pelo qual a pessoa chega ao conhecimento de Deus e pela resposta positiva a ela, assim, né, como a resposta positiva ao evangelho traz salvação, a pessoa pode escapar da condenação. Veja bem, que o Cottrell está falando é que assim como a resposta positiva de uma pessoa ao evangelho, né, e o compromisso com essa boa nova, com o evangelho, né, traz essa salvação, a resposta positiva à revelação geral a pessoa pode escapar da condenação. E aí algumas pessoas podem pensar assim, também perguntando, né? Uma pessoa pode ser salva sem Cristo? Lá em Romanos 2,7, o apóstolo Paulo está falando para aquelas pessoas que não tinham a lei judaica, ele está falando para os gentios, não receberam a revelação da lei, receberam a revelação da lei nem pela tradição, né? Os gentios não tinham isso, os não-judeus, né? E lá no versículo 2 desse capítulo, no versículo 7, né, ele diz o seguinte: aos que com paciência em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, Deus dará a eles a vida eterna. O que parece que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui é que se alguém responder de forma positiva à revelação de Deus, né, na natureza e na consciência, na criação e na própria consciência, buscando Deus, né, esse Deus, né, o que se pode saber desse Deus através dessas duas formas, a natureza e a criação e a sua glória, Deus vai dar vida eterna. E aí eu confirmei isso através de dois comentários bíblicos, um do Craig Keener e um do Douglas Moo. Eu gosto muito do Douglas Moo, acho que o Douglas Moo vai trazer uma coisa, são comentários bem mais acadêmicos, e o Craig Keener traz os comentários também acadêmicos, mas mais populares, em uma linguagem mais acessível, tá? E o Keener, ele vai falar o seguinte, que a cultura romana valorizava a busca de honra e glória, mas a glória que Paulo está enfatizando aqui, nesse capítulo que eu falei, no versículo 7 de Romanos 2, é a glória eterna. E ele faz isso também em Romanos 8:18 e 9:23. É equivalente ao louvor de Deus no julgamento, Romanos 2:29, no sentido de glória, de honra de glória, e buscando apenas a honra de Deus. Ou seja, não é que o apóstolo Paulo está falando de honra aqui, não.
né? Aqueles que buscam glória e honra terrena, de homens. Não, o Craig Keenan está falando que o apóstolo Paulo está se referindo aqui à glória de Deus mesmo, glória eterna. O Douglas Moo, ele falou um pouquinho mais sobre isso. Ele falou que sim, Paulo explica as implicações do julgamento parcial de Deus baseado em obras para dois tipos opostos de pessoas. No versículo 7, Deus dará a vida eterna àqueles que pela persistência numa boa obra procuram glória, honra e imortalidade. Por outro lado, no versículo 8, estão aqueles que buscam seus próprios interesses e que rejeitam a verdade e seguem o mal. E aí ele fala que na NVI, busca própria, ele está no sentido da palavra eritéia, né? E essa palavra acontece no Novo Testamento e antes disso em Aristóteles, né? Que usava isso para criticar os políticos que procuravam ganhos privados, tá? Isso no versículo 8, tá? Não no versículo 7. Então, o Douglas Moo fala, né, que no versículo 7, Paulo está se referindo à glória de Deus mesmo, glória eterna, né? Buscar conhecer essa glória de Deus, glória eterna. Isso significa que uma pessoa pode ser salva sem Cristo? Não. Isso significa simplesmente que essa pessoa, segundo... Isso quem disse foi até o próprio... William Lane Craig, né? Isso significa que uma pessoa ela pode ser livre, né, da condenação por causa da resposta que ela dá à revelação geral. As pessoas que viveram antes de Jesus, né? Um outro tema também que as pessoas perguntam com relação à revelação geral. É possível que e é verdade, né, que pessoas que viveram antes de Jesus foram salvos. Por exemplo, Abraão, Moisés e Davi, eles não ouviram falar sobre esse Cristo, Jesus Cristo, que nasceu na Palestina, de Maria, como Maria era casada com José e todo aquele contexto. E eles, né, ao que parece, eles tiveram uma experiência salvífica com o próprio Deus, né? Mas mesmo assim, eles foram salvos somente pelo trabalho expiatório de Cristo, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós conhecemos histórias de pessoas, de crentes, né? Que mostram que são pessoas que não tinham esse conhecimento da pessoa de Cristo, né? Assim, ou talvez tinham, a gente não sabe, né? De alguma forma de revelação especial, a gente não sabe. Mas que eles nasceram, né, muitos anos antes do verbo se fazer carne, né? E algumas pessoas perguntam, essas pessoas foram salvas ou não foram salvas? Alguns, nós cremos, né, pelo que temos um relato de que eles foram salvos, tinham um relacionamento salvífico com o próprio Deus, e mesmo assim elas foram salvas através, né, do trabalho de Cristo, né? Aí algumas pessoas falam assim, mas eles vieram antes de Cristo, foram salvos porque eles tinham uma ideia de que viria o Messias, né? Esperavam que Cristo viria. E embora isso, né, pode ter sido verdade, né, que em relação a alguns profetas, a gente não pode dizer a mesma coisa, por exemplo, com relação a Abraão, né, e alguns dos primeiros judeus, porque olhando o material bíblico que a gente lê ali, a gente não fica claro para a gente que Abraão entendia que existia uma profecia messiânica, né? A gente não vê ali consegue ver pelo relato de que ele tinha conhecimento, falava e ensinava a respeito de uma profecia messiânica, né? Mas eles foram fiéis à revelação de Deus que eles tiveram, né? Que ele teve, né? Abraão, inclusive, é conhecido como, né, o pai da fé. E aí eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos de pessoas que não esperavam, pelo menos que a gente, olhando o material bíblico, a gente não vê eles externando ali que eles esperavam o Messias e que parecem que eles tinham um relacionamento salvífico com Deus, tá? No Antigo Testamento, né, a gente tem, por exemplo, não-judeus, pessoas que não eram judeus, que ainda assim tinham um relacionamento salvífico com o próprio Deus. O exemplo de Jó. Jó não era judeu, ele era de Uz, né, Uz dos caldeus, mas ele tinha um bom relacionamento com Deus. Deus chamou o próprio Jó de meu servo justo. E claro, né, que Jó conhecia a Deus, tinha um relacionamento com Deus, prestava a ele culto, reconhecia a glória e o poder de Deus e reconhecia a lei moral também, né, que estava implantada no seu coração. E Jó não era judeu, tá? Melquisedeque, né, que Abraão conheceu e ofereceu a ele sacrifícios,
ele foi chamado sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei de Salém, e ele não era judeu. E ele não era também descendente de Abraão. Ele conheceu Abraão, e isso tem no relato bíblico, tá? Então, Melquisedeque, ele não era judeu, não era da linhagem de Abraão, mas ele era sacerdote de Deus, tá? E ele, né, de acordo com o relato bíblico, ele tinha ali ao que parece, ele tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento salvífico com Deus, tá? Em Gênesis 20, a gente tem, por exemplo, um rei que era, né, o rei desses pequenos clãs cananeus, que é o rei Abimeleque. Deus fala com ele através de sonhos e preserva ele de cometer um pecado, né? E o pecado de adultério e se casar com Sara, né? Que o Abraão tinha mentido ali, né? Falando que era irmã dele. E aí o Abimeleque pega a Sara, mas Deus impede que ele tome a Sara como esposa, né? Deus impediu, Deus alertou Abimeleque, né? E a Abimeleque obedeceu, ou seja, parece que eles tinham um relacionamento ali. E Deus não queria que Abimeleque caísse nesse pecado, né? Então, são exemplos de pessoas que não eram judias, que estavam no Antigo Testamento, que mesmo assim parecem ter tido um relacionamento com Deus e um relacionamento, vamos dizer assim, até salvífico com Deus, né? Mas alguém pode dizer assim, talvez Deus tenha oferecido algum tipo de revelação especial para essas pessoas, diferentes, né? Alguma coisa através de sonhos, visões, como tem acontecido até hoje, né? Quantas pessoas que nascem em países que nem se pode pregar o evangelho abertamente, nunca ouviram falar de Jesus, estão tendo sonhos com Jesus, se convertendo, né, a Jesus, tá? Isso pode ter acontecido, tá? Mas a gente não, olhando ali o material bíblico, a gente não seria ir além realmente da Bíblia. A gente não tem esse material, não tem essa informação para a gente confirmar. Então, esses seriam alguns casos de pessoas no Antigo Testamento que parece que tinham um relacionamento salvífico com Deus e não tinham essa expectativa aí, pelo menos de acordo com o relato bíblico do Messias, né? Se essas pessoas tiveram algum tipo de revelação especial com Deus, e não está registrado ali no relato bíblico, a gente não sabe, tá? Mas eu queria falar com vocês também uma outra função, uma quarta função da revelação geral, né, que eu falei com vocês, que é sobre essa função que a revelação geral de Deus, através da exigência da lei moral que está no nosso coração e se manifesta na nossa consciência, ela possibilita a existência da vida humana comum, né, da sociedade humana, tá? Essa lei moral as exigências da lei moral que são reveladas aí de forma geral para as pessoas que estão escritas no nosso coração, permite que a sociedade humana exista e funcione. Eu sei que tem vários e vários casos de abominações, de tristeza, de mal moral, inclusive, mas de certa forma existe essa possibilidade de uma certa estabilidade por causa dessa certa noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é justo, do que é injusto, tá? Senão seria realmente uma loucura viver nesse mundo, tá? Tanto é que quando acontece um mal moral, muitas pessoas se assustam, porque isso aqui não é um comportamento normal, um comportamento esperado, moral do ser humano, tá? Então a revelação geral, ela tem esse efeito também de como se fosse estabilizar a sociedade humana, tá? Um exemplo de como vocês podem ver que a revelação de Deus através das exigências da lei moral, né, que são plantadas no nosso coração, se manifestam na nossa consciência, existe esse conhecimento geral a respeito das exigências da moralidade de Deus. Vocês podem ler lá no livro Abolição do Homem, no finalzinho o Lewis teve o cuidado de fazer um apêndice com algumas ideias de moralidade, do que é certo e o que é errado, de como pessoas de tempos diferentes, civilizações diferentes, tinham uma noção de que certas coisas são objetivamente erradas, certas coisas são objetivamente boas, mesmo em culturas que não são cristãs e cristianizadas, tá? O Lewis, naquele livro Abolição do Homem, ele combate essa ideia do relativismo, né? E existem algumas formas de manifestação desse relativismo. A gente fala do relativismo lógico, moral e do relativismo estético. E no final desse livro, ali no apêndice, o Lewis fala dessa questão do relativismo moral, tá? Como que existe realmente uma ideia de uma moralidade universal e que as pessoas têm esse conhecimento. Porque em outras civilizações, em outras culturas, em outros tempos, as pessoas tinham ideias muito semelhantes
ame o próximo como a ti mesmo, honre teu pai e tua mãe, não seja egoísta e coisas do tipo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima. Com Deus. Tchau, tchau.